Só que a palavra dele é viva. Glória a Deus por isso. Hoje eu não queria... A minha vontade era que fosse uma mesa grande, assim, a gente sentasse, a gente começasse a conversar, ao invés de eu ficar aqui pregando e falando o que eu li, falando o que eu aprendi. Hoje os irmãos não se apeguem em ficar abrindo a Bíblia para ver onde estão os versículos. Não tem um versículo-chave, não tem um texto-chave no livro. Não é através desse texto-chave que eu vou falar toda a palavra dessa noite. Então os irmãos não abram, eu vou lendo, até porque eu estou com uma Bíblia com outra tradução. E às vezes os irmãos vai estar lendo e pode fugir um pouco do que eu vou estar falando. Depois eu passo cada livro que eu li, se os irmãos quiserem, no final, para estar comprovando o que a gente vai estar falando, né? Como eu disse, hoje eu queria conversar, assim, eu queria, sabe, não queria ter uma pregação de exortação ou de consolo, disso aquilo. Eu queria mesmo que fosse uma grande mesa, todo mundo conversasse. Eu sei que é difícil a gente fazer uma roda aqui para a gente poder estar conversando nesse assunto, porque daí depois, poxa, um fala, outro vai falar, outro vai querer falar e o horário vai se estender e a gente não vai conseguir terminar. O pastor pediu para eu estar trazendo a palavra sobre as ofertas, que no domingo passado estava viajando e no domingo retrasado o pastor trouxe sobre os dízimos. E mesmo trazendo sobre a oferta, depois que foi falado sobre os dízimos, não é nada fácil, apesar de oferta ser oferta. E não é nada fácil, porque vem de uma desmistificação de algo que a gente fazia, de algo que a gente acostumou a fazer desde quando a gente conheceu a Deus, o Evangelho, nos ensinaram assim. E até fica mais difícil também, porque muitas pessoas que estão aqui hoje também não estavam no domingo que foi pregado sobre o dízimo. Então talvez eu vá estar falando alguma coisa e vocês não possam não estar entendendo. Domingo retrasado o pastor desmistificou o dízimo e disse que realmente não é mais da graça, era da lei. Que o dízimo não é mais uma obrigação, que o dízimo, os 10%, não existe nos tempos atuais. E é verdade. E como manter uma obra de Deus hoje? Como manter, às vezes, a porta aberta, como manter a luz acesa, como manter alguém falando da palavra no local em que a gente tem que pagar um aluguel? E no local que a gente tem que pagar a luz, a água, que hoje a gente não tem um local próprio? Como fazer isso? Se não existe mais o dízimo. E as ofertas são voluntárias, e a oferta ela é o quanto você falou no seu coração perante Deus que você iria dar a oferta. Como fazer isso agora, se não é mais obrigado o dízimo? E como entender isso se a gente dava o dízimo esperando algo em troca? Como entender isso se a gente dava os 10% para Deus, 10% do nosso salário, para que Ele abrisse as janelas do céu, para que o devorador fosse fechado a boca dele, para que nós não passássemos mais necessidade? E agora, se eu já não dou mais os meus 10%, e se era através dos meus 10% que a porta se mantinha aberta, por que eu vou continuar dando meus 10%? Se Deus não vai mais me abençoar, se a janela do céu não vai mais se abrir, e se o devorador não vai ser repreendido, por que dar 10%? E eu entendi que na época, mesmo depois que eu fui estudando e vendo o que Deus realmente queria com a questão do dinheiro, eu vi que muitos e muitos anos realmente era isso que servia o dízimo na minha vida. E 99% também. Apenas para se cumprir essas quebras de maldição na nossa vida. Mas eu queria trazer algo hoje, eu só queria falar só de amor, irmãos. Hoje eu só queria falar só do amor, eu queria só falar de Deus, então eu só queria falar do amor de Deus. Então, se Deus é amor, é algo que Ele não tem, é algo que Ele é. Então eu queria falar do amor dele derramado no nosso coração. Só isso. Independente de porcentagem, irmãos, independente de obrigação, independente dessa porta ser mantida aberta, essa luz acesa, eu só vou falar de amor hoje.
Eu fiquei muito triste, cada vez que eu leio mais a palavra, uma coisa, o pastor falou uma coisa tão certa. Ele falou assim: poxa, quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu estou longe de Deus. Quanto mais eu leio, mais eu entendo, mais eu vejo que eu faço menos a vontade de Deus. E eu falei: quanto mais eu leio, quanto mais eu me aprofundo nas coisas de Deus, mais eu me entristeço pelo que eu vejo com o povo de Deus. E isso foi me dando uma tristeza, uma angústia, alguma coisa que eu não entendi o que era. Eu falava assim: Deus, aonde isso vai parar, Senhor? Como é que vai ser daqui 10, daqui 20 anos, Senhor? Será que vai existir, Pai, um local em que a gente vai poder falar da Sua palavra, Deus? E eu fiquei totalmente desmotivado. E eu falei: como que vai ser, Pai? E eu quero ler uma palavra para os irmãos. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz aprovação de Deus, e essa aprovação de Deus produz esperança no nosso coração. Pois esta esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derrama o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos dá. E eu entendi que essa esperança, irmãos, que eu ainda tenho, que ainda eu busco em Jesus, que eu ainda busco em Deus, essa esperança é pelo amor que Ele derrama no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. Isso que eu falei, que ele fala, o sofrimento ele traz a aprovação de Deus, o sofrimento ele traz a paciência. Então, se hoje nós estamos sofrendo pelo que está sendo pregado, hoje nós ficamos sem esperança, desesperançosos pelo que nós aprendemos, a esperança do amor de Deus derramado no nosso coração, irmãos, abre os nossos olhos em nome de Jesus Cristo. Eu até peço permissão para o Finha. Cadê o Finha? Quero fazer um comentário, Finha, sobre o nascer de novo. Quando o Finha falou sobre nascer, que é necessário que se nasça de novo da água do Espírito, sem nascer de novo não conseguirá ver o meu reino, assim Jesus falou para Nicodemos. E eu comecei a estudar essa palavra e entender, irmãos, que o nascer de novo mesmo no meu coração, ele tem que ser espiritual, e principalmente na nossa mente, quando a gente está aprendendo algo novo. Quando a gente está querendo tirar algo que já veio nas nossas costas há muito e muito tempo. Tudo isso é espiritual, não tem nada de natural. E se nós do nosso coração não falarmos para Deus, pedirmos um novo nascimento a Ele e tentarmos entender naturalmente essas coisas, irmãos, a gente não vai conseguir entender e a gente não vai conseguir compreender o que o Espírito Santo está querendo dizer. E eu falei para ele: Espírito Santo de Deus, faça com que eu seja gerado de novo, Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo de Deus. E eu comecei a compreender que esse novo nascimento não tinha nada a ver com o que eu tinha feito até hoje, irmãos. Esse nascer de novo não tinha nada a ver por eu ter parado de fumar, beber, me prostituir, por eu ter saído do mundo, por eu ter mudado os meus hábitos. Mudança de hábito não nasce de novo. Eu entendi que toda mudança de hábito ela é natural, ela não é espiritual. Tem muitas pessoas que não fumam, que não bebem, que não cheiram, que não roubam, que não fazem nada disso, mas não nasceram de novo porque não nasceram do Espírito. E pela nossa conversão na igreja, através de Jesus Cristo, quando nós chegamos até a frente e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e nós nascemos de novo, é porque nós mudamos os nossos hábitos. E essa mudança de hábito, irmãos, nos engana tremendamente. Quando eu preciso entender das coisas do Espírito, quando eu preciso realmente fazer com que o Espírito de Deus abra minha mente, eu começo a ver as coisas naturalmente. E eu vejo que eu não nasci de novo. Foram 4 anos que eu voltei para Cristo. 4 anos que Ele me resgatou de novo do mundo. E depois de 4 anos, irmãos, eu vi que eu não tinha nascido de novo. E depois de 4 anos, o esgotamento espiritual veio.
E depois de 4 anos, o cansaço espiritual veio. Depois de 4 anos, você já não conseguiria mais ver, e cada um fala uma coisa. Na televisão fala uma, na rádio fala outra, num site fala uma coisa, no outro fala outro, em uma placa fala uma coisa, na outra fala outra. E tem uma hora que você já não aguenta mais. E tem uma hora que você realmente fala para Deus: Deus, para onde eu vou? Aí faz igual Pedro falou para Jesus: Senhor, para onde eu vou, Jesus? Se só Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. E Jesus, pela misericórdia de Deus, pela graça dele, irmãos, Ele abre os nossos olhos. E a gente começa a ser gerado no Espírito verdadeiramente. E a mudança de hábito de você dar o dízimo e não dar o dízimo, se não for por nascer do Espírito Santo, a gente não vai concordar. Se não ser algo que for de dentro para fora, um novo nascimento. E novo nascimento significa uma nova geração, um gerar novo, ossos novos, pensamento novo, vida realmente nova nos olhos, no ouvido, no pensar, no caminhar. E ninguém nasce de uma hora para outra, a gente tem que ser gerado. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele pode te gerar em 9 meses e você está nascendo. Ele pode me gerar em 2 e 3 anos e eu estou nascendo. Mas quando eu nascer, eu vou ter que aprender a caminhar de novo. Eu vou ter que pegar na mão do meu pai de novo. Ele vai ter que me ensinar todos os passos novamente. Ele vai ter que me ensinar a falar, mas com as palavras dele, com a língua dele. Ele vai me ensinar. E eu não vou saber mais falar a língua antiga. Eu não vou mais saber caminhar pelos caminhos antigos. Porque é novo nascimento, é uma nova pessoa. Não é mudança de hábito. E se nós mudamos os nossos hábitos, irmãos, e pensamos que nós nascemos de novo, não nascemos, porque vai ter uma hora que você vai cansar de tudo isso. Vai ter uma hora que você vai pensar que está tudo errado e você vai desistir de tudo, irmãos. Sabe, uma coisa que eu peço a Deus, que eu estou pedindo para Ele, é que Ele converta o meu coração. Jeremias falou: converta-me, Senhor, e eu serei convertido, porque se eu quiser me converter, eu não vou conseguir, e eu vou me cansar no meio do caminho, irmãos. Se eu quiser forçar o meu nascimento, eu não vou conseguir, e eu vou nascer prematuro, e vou ter que ficar numa incubadora até que eu esteja pronto. E tudo isso é espiritual. E Nicodemos, quando ele falou isso para Jesus, ele falou: não posso voltar para o ventre da minha mãe. E Jesus, depois lá na frente, ele fala: você está falando de coisas naturais, você não entende das coisas espirituais. Você poxa, estudou tanto as leis, Jesus falou para ele. Você estudou tanto, você sabe tanto, e você não consegue ver que eu estou falando de algo espiritual. E é isso, irmãos. Nós estudamos tanto, nós estamos tanto tempo com a lei gravada na nossa mente, não no nosso coração. E quando Jesus ele começa a falar algo espiritual, a gente não entende, né? A gente fala para Jesus: pô, Senhor, mas lá. Aí Jesus ele vai olhar para a gente: poxa, você estudou tanto. O que eu quero que fique gravado no nosso coração essa noite, irmãos, é assim, ó: Senhor, converta-me, e eu serei convertido, Deus. Realmente troque esse coração de pedra e eu serei convertido, Deus. Porque a pedra ela não fica mole, ou é pedra ou é carne, não tem como ficar uma pedra mole, irmãos. E nós não temos esse poder de transformar um coração de pedra em carne, por mais que nós queremos. Não conseguimos, só Deus consegue fazer isso. E eu estou falando para Deus: Senhor, trata o meu coração, Jesus, nessa palavra, Pai. Derrama o seu amor no meu coração, Senhor, e o mesmo com a tua igreja, Pai. Porque a gente vai estar falando de algo que tem que ser por amor, que não é mais por obrigação, Senhor. E como que o seu povo vai entender, Deus, se desde o princípio eles aprenderam assim, Pai? Como é que eles vão entender? Aí Jesus disse: eu tiro o coração de pedra e eu coloco o coração de carne. Ninguém vem a mim, mas eu vou até eles. Ninguém me escolhe, mas eu os escolho. É Deus. A única coisa que a gente pode fazer é pedir para que Ele realmente tire esse coração, coloque um de carne, abra a nossa mente, Jesus. Vamos entender o que Tu queres, Pai. E vamos parar de se esgotar, irmãos. Vamos parar de se cansar. Eu falo para Deus: Deus, a partir de hoje, Senhor, me abraça, Deus, me abraça, não deixa, Deus, não deixa, Pai, porque como eu disse, eu não tenho nada de bom, irmãos, só tenho coisa ruim.
se não for a graça de Deus me invadir, se não for o Espírito Santo de Deus realmente me converter, eu me desconverto. Há indícios históricos que o dízimo deixou de ser um pagamento obrigatório com o fim da antiga aliança, na maioria das igrejas absolutas da época. Nos registros que eu estou lendo é oficial, são registros das igrejas do século I, do século II até o século VI. Nos registros das igrejas, cujos líderes eram Irineu, Orígenes, Justino, Tertuliano, Cipriano, João Crisóstomo e outros do século II ao século V, nos falam somente em contribuições voluntárias na comunhão dos santos. A partir do século VI, no Sinódio de Macon, em 585, o dízimo passou a ser obrigatório. 1000 anos depois, em 1500 depois, 1500 e alguma coisa, no Concílio de Trento, o dízimo virou lei, e cujo descumprimento desta lei seria punido com o fogo do inferno. Então, até 500 depois de Cristo, era voluntário e passou a ser obrigatório, e hoje é obrigatório. Por que a igreja não continua sendo até 500 depois de Cristo? Por que a gente não consegue voltar àquele tempo? Será que a gente precisa acabar com a luz, com a energia? Será que a gente precisa acabar com os instrumentos? Será que a gente precisa acabar com tudo isso e se reunir em cavernas? E se reunir nos montes, e se reunir nas dunas, e se reunir nas casas, para que volte realmente como era a igreja de Cristo? 1500 anos depois, nós estamos num sistema religioso, irmãos, que se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, ele sentiria uma vergonha, ele sairia quebrando tudo, irmãos. Ele sairia quebrando tudo e ele não teria tempo, mas em qualquer esquina que ele andasse, ele chutaria e chamaria de covil de ladrões. Por que a gente não consegue voltar? Eu vi uma notícia dos maiores pensadores evangélicos que daqui 20 anos não vai mais existir a igreja de Jesus Cristo baseada nas Escrituras, mas vai existir megas templos, porque as pequenas não vão conseguir se sustentar e elas vão ter que se juntar junto com outra igreja maior, e eles vão ter que ser um ecumenismo. E é o sonho deles, uma igreja ecumênica, onde colocam todos dentro e falamos de um Deus, mas de Jesus. E ele falou: aqueles que continuarem pregando o evangelho verdadeiro vão falir. Aqueles que continuarem pregando o evangelho simples de Jesus não vai sobreviver, porque não vai ter como pagar o seu aluguel, não vai ter como pagar a sua luz, a sua água. E eu me entristeci quando eu vi essa notícia, e eu falei, e uma coisa que eu falei assim: poxa, Senhor, se um dia a gente não conseguir pagar essa água, se um dia a gente não conseguir pagar esse aluguel e esse local, vamos se reunir, irmãos, em algum lugar. Não vamos deixar de nos unir, não vamos deixar de estar se encontrando, não vamos deixar, se daqui 20 anos a gente não existir mais igrejas, só as megas igrejas, ou a gente se junta, ou a gente se reúne em algum lugar. Eu fiquei muito triste, porque Deus, quando Jesus vir buscar a sua igreja, ele vai ter que tirar as igrejas dele dentro das igrejas. Como seria bom se toda a igreja subisse? Em 1500 anos aconteceu tudo isso. E Deus está abrindo os nossos olhos, a gente está tentando falar para alguns algo que foi plantado há 1500 anos. Uma vez eu trouxe uma pregação sobre... Eu já tinha estudado sobre o dízimo, eu estava pedindo para Deus revelar no meu coração, e para Deus estar trabalhando no meu coração sobre isso.
E Jesus, a magnífica palavra de Deus viva, um dia eu lendo, encontrei 3 mulheres, irmãos: a Susana, a Joana e a Maria Madalena. 3 mulheres que Jesus resgatou do mundo, e através dessas 3 mulheres Jesus fazia o ministério dele, por amor. Eu pedi para Deus derramar o amor dele no meu coração, com exemplo nessas 3 mulheres. 3 mulheres, e mais outras que eles não citam o nome, largaram tudo, seguiram Jesus nos 3 anos de ministério, vendendo as propriedades, vendendo todos os bens delas e depositando nos pés de Jesus, para que ele pagasse todas as despesas do ministério dele, sem ele pedir, sem ele falar que era obrigado, sem ele pregar sobre o dízimo para aqueles que estavam seguindo ele, sem ele pregar sobre ofertas para aqueles que estavam seguindo ele. Pelo contrário, o amor daquelas mulheres pela obra de Cristo fazia com que eles se sustentassem. Maria Madalena apenas foi liberta de 7 espíritos demoníacos. Mulher de Cusa, Joana, apenas tinha um marido que era procurador do imperador. Apenas isso. E como eu disse uma vez que eu preguei sobre elas, irmãos, se para Maria Madalena, que foram 7 demônios, foi o suficiente para ela amar tanto o ministério de Jesus, que sem ele pedir um tostão, ela depositava nos pés dele, por amor ao amor. Joana, tendo tudo dentro de casa, podia frequentar todas as festas da elite, mas não tinha nada. Depois que Jesus encontrou a ela e ela recebeu o verdadeiro amor de Deus, irmãos, no coração, ela deixou tudo para trás e depositava aos pés de Jesus todos os bens, por amor. O amor de Deus derramado no nosso coração. E hoje, se Deus está me gerando de novo, e o amor dele foi derramado no meu coração, irmãos, não é a obra de Deus isso daqui? Não é o lugar onde a gente se reúne, onde a gente prega a palavra? Não é o lugar onde a gente se compartilha com o amor mútuo de Deus? É por amor. É por amor. A oferta antigamente, quando era dada por amor para o ministério de Jesus, era assim. Hoje, se não for por amor, irmãos, eu não sei como é que vai ser. Eu amo muito essa obra, amo muito. Eu fiquei hoje eu estava nervoso para trazer, eu não sabia como falar, eu não sabia como me expressar. Eu falei: Senhor, o que eu vou falar, Senhor? Que é por amor? Eu vou falar, Deus amado, para cada um olhar para onde estava antigamente, para cada um olhar o que fazia antigamente, para cada um colocar na balança, Deus amado, o que eu ganhei ali, o que eu busquei ali, o que eu recebi ali de Ti, Deus. Vale a pena, Pai, eu manter a obra em pé? Vale a pena eu manter a obra aberta, Deus, se agora não é obrigatório? Se agora não é obrigado? E até o final da mensagem, irmãos, a gente vai tentar ver dentro do nosso coração como é que a gente dava hoje os nossos dízimos, se era por obrigação ou não, se era por amor e vai continuar sendo por amor, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero ler um trecho de uma palavra que Paulo falava sobre as ofertas, e que ele disse que primeiro nós devíamos nos doar a Deus, ofertar o nosso coração, ofertar a nossa vida, ofertar o nosso ser a Deus, para depois, com a vontade de Deus no nosso coração, a gente está ofertando na obra. Irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muitos provados pelas suas aflições, pelo que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam, e mais ainda, e com toda a sua boa vontade.
Eles pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus, mas eles insistiram nisso e nós deixamos. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Nascer de novo, irmãos, algo que não depende de nós. Ofertar a casa de Deus, ofertar para a obra de Deus, com amor, algo que não depende de nós, irmãos. Até a vontade de doar algo para Deus vem de Deus, irmãos. E aqui ele disse: primeiro eles se deram a si mesmos, depois, pela vontade de Deus, doaram a nós. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês e completarem o serviço especial de amor. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que vocês conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Tudo é baseado no amor. Todas as ofertas que eram direcionadas a Paulo, para outras igrejas, todas as ofertas que eram direcionadas para a obra de Deus, para eles se manterem em pé, eram dadas por amor. Tudo mediante o amor, tudo mediante aquilo que Deus já tinha feito pela igreja. Não precisava ter mais nada em troca, irmãos. E lá em Coríntios 13 ele disse: tudo vai passar, a única coisa que vai permanecer é o amor. Eu posso agora colocar no meu coração que janela do céu não vai ser aberta, coisa nenhuma, mas o que vai permanecer é o amor. Eu tenho que colocar no meu coração que o devorador não vai ser repreendido, mas é por amor. Tudo que Deus já fez na minha vida, se não for suficiente para doar alguma coisa a Deus, nada mais será, irmãos. E aqui a palavra nos ensina que tudo que era ofertado era porque Deus já tinha feito. Ninguém ofertava esperando algo de Deus, ninguém ofertava esperando alguma coisa em troca, irmãos. Todos ofertavam para a obra de Deus. Por isso, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta, e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram, e não porque foram obrigados a dar ofertas. Se o dízimo era errado, e a gente fazia de uma maneira errada, se a gente for colocar tudo certo, irmãos, como eram feitas as ofertas, como é que a gente vai fazer? Eu vou falar para os irmãos só um pedaço, com as minhas palavras, sem ler na palavra, como eram feitas as ofertas antes. Tinha uma igreja passando necessidade na rua do Siri. O povo estava passando fome. E o homem de Deus, que comandava a igreja aqui, que pregava e tinha os seus discípulos, ficava sabendo que lá no Siri tinha gente passando fome, igreja de Deus, de Cristo. Ele mandava uma carta para a casa de oração, falando: Pastor Caio, venho pedir que o senhor levante uma oferta para a igreja da Rua do Siri, porque os nossos irmãos da fé estão passando fome. O pastor reunia uma oferta e mandava para a Rua do Siri. Se a igreja X do lado ficasse sabendo que algum irmão aqui estivesse passando necessidade, ou até essa porta estava para ser fechada porque não tinha como pagar, a igreja X levantava uma oferta e mantinha a obra em pé. Assim era a igreja de Cristo.
Assim era a igreja há 1500, há quase 2000 anos atrás, irmãos. Não existia uma placa, era a igreja de Jesus Cristo. Não existia uma empresa, era a igreja de Jesus Cristo. E todos tinham que ter a mesma coisa, todos tinham que comer, todos tinham que beber, ninguém podia passar fome. Se uma igreja tivesse necessitada, a outra igreja levantava aquela igreja. Aqui Paulo estava falando, ele estava na Judéia, ele estava buscando oferta em Macedônia, e de um povo que não tinha, de um povo que era pobre, de um povo que deu mais do que eles tinham, para a igreja da Judéia se manter em pé. E ele agradece, ele ainda fala assim: eu estou com vergonha de pegar. Mas só que a insistência deles era tanto de ajudar aquela igreja, que ele mandou Tito ir lá pegar, e ele foi pegar as ofertas e trouxe para a igreja. E hoje nós nos preocupamos se a igreja ali do irmão fechou. Nós nos preocupamos se a igreja lá do Siri fechou, ou se eu tenho realmente agora um pão para comer em casa, e o irmão que está ali da igreja do lado, talvez ele vai chegar em casa e não vai ter um pão para comer. Então até as ofertas de hoje, irmãos amados, estão sendo mal dadas. Até as ofertas de hoje é para engordar, irmãos. Eu estou falando da igreja em geral. É para engordar o nosso próprio umbigo, é dentro daqui. Porque hoje eu vejo placa, hoje eu não vejo corpo. Hoje eu vejo local, eu não vejo a igreja. Se hoje as ofertas que entram na casa do Senhor fosse para os órfãos, para viúvas, para os necessitados, fosse para pagar aqueles que vivem da obra, porque em Timóteo fala isso, que aquele que trabalha na obra do Evangelho, vive pelo Evangelho, era através das ofertas que entravam na igreja, que eram para pagar os presbíteros, os bispos, os pastores. Se hoje as ofertas de todas as igrejas fossem para um lugar só, e dali distribuída em todas as igrejas, nenhuma igreja fechava as portas, nenhum irmão passava fome, nenhum irmão em Cristo era miserável, mas todos teriam para comer. Mas não é assim. E quando eu falei que talvez daqui 20 anos não exista realmente as igrejas pequenas, eu acredito. Porque as igrejas grandes, que são empresas, tem um homem que comanda, e aquele homem comanda todas as outras microempresas que saem daquelas empresas maiores. E aquelas filiais dessas empresas não passam fome. As filiais das empresas não tem o aluguel para pagar. As filiais das empresas, os irmãos ajudam uns aos outros. Mas e a do lado? E a do lado? Será que nós nascemos de novo? Será que realmente isso procede do Evangelho de Jesus Cristo? Será que nós temos o Evangelho gravado no meu coração? Eu olhando para isso daqui, eu vejo que eu não oferto nada. O que adianta eu vir colocar minha oferta aqui na caixinha e eu saber que tem alguém aqui dentro passando fome e eu não dar um pão? Amai o próximo como a ti mesmo. Eu falei que a gente ia conversar sobre um amor, e cada vez mais eu vejo que eu não nasci de novo porque eu não ajudo ninguém. Cada vez mais eu vejo que eu não nasci de novo porque eu não conheço a vida de ninguém. Eu não sei se o armário da casa de alguém está vazio, eu não sei se alguém está com a luz atrasada, eu não sei se alguém está com falta de gás em casa. Eu não sei porque eu não nasci de novo, e eu não faço isso por amor a Deus, eu não faço por amor aos irmãos, mas eu oferto. E agora? Vou ler outro. Jesus, quando ele falou assim, se você for levar uma oferta até o altar e você tiver com alguma dívida com o seu irmão, se você tiver com algum problema com ele, volta, se reconcilia com o teu irmão e leva a oferta ao altar. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso.
Eu trago a oferta no altar de Deus, para a obra de Deus, uma decepção com meu irmão. Eu trago a oferta no altar do Senhor, seja ela financeira, seja ela de louvor, seja ela de gratidão, com raiz de amargura até o pescoço. Eu trago a oferta no altar do Senhor e saio e não cumprimento aquela pessoa que eu estou magoado, que eu estou com raiva. Está tudo errado. Todos os que creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. Jesus, nos gera de novo com o teu Espírito, Pai, por favor, nos gera. Converte o nosso coração, Deus. Nos gera de novo, Deus, nos gera. Creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Todos comiam juntos, todos festejavam juntos, ninguém tinha mais do que ninguém. O Evangelho de Cristo estava a mil. Sabe, o Evangelho de Cristo estava explodindo na terra naquele momento. As pessoas não se importavam se tinham duas casas, elas vendiam uma. Elas não se importavam se tinha terreno vazio, eles vendiam outro. Porque quando eles se reuniam junto com os apóstolos para ouvir a palavra de Deus, eles não poderiam pensar que tinha alguém ali naquele meio que estava passando fome. Mas eles entregavam tudo aos pés deles, e eles dividiam tudo igualmente. Todo mundo tinha o que você tinha. O Xande tinha o que a Thaís tinha o que todo mundo tinha. Por quê? Porque era o amor de Deus. Eles estavam recebendo algo tão novo, porque era algo tão sujo que eles recebiam antes, e agora era tão novo para eles. Era tão bom eles descobrirem o Evangelho para eles. Era tão delicioso que não importava o que eles tinham. Eu não importa o que eu tenho, eu quero que tu tenha a mesma coisa, cara. Se eu não posso ter, eu vou vender o meu carro e a gente compra 2 Fusquinha. Se não der para você morar, se você paga aluguel, eu vendo meu apartamento, a gente compra 2 cômodos, cara. Mas eu moro, mas você vai morar também, cara. E eu vejo que não é nada disso, está tudo errado. Eu não nasci de novo. O que mudou de lá para cá? O carro, a energia, a internet, mas Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo, Jesus continua o mesmo, a palavra dele continua a mesma. Quem mudou fomos nós, irmãos. Fomos nós. Se fosse assim, se fosse tudo certo, todo mundo, o corpo de Cristo teria a mesma coisa, o mundo inteiro. Mas hoje a gente vê, deixa pra lá, em Tessalônica, mais de uma vez, isso Paulo falando com o pessoal da Macedônia. Esse pessoal da Macedônia era gente boa, porque em todo lugar que ele estava, o povo mandava oferta. Deus deve ter feito uma obra lá do pessoal da Tessalônica gigantesca, irmãos. E nós, qual foi a obra que Deus fez?
Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros espirituais acrescentados à conta de vocês. Tu viu como que tudo girava em torno do espiritual? Porque Deus sabia a necessidade de cada um e jamais ia deixar faltar. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e o que foi que eu gastei, e vocês me deram mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita de bom grado. É a oferta dada com amor, irmãos. A oferta dada com amor, Deus recebe como um sacrifício, como um aroma suave, subindo até as narinas dele. Hoje já não tem mais matança de boi e de gado. Hoje já não tem mais matança de cordeiro. Hoje já não tem mais ofertas de manjares, ofertas de vinho. Hoje não, hoje a nossa oferta, irmãos, é aquilo que sai de dentro do nosso coração. Por isso achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim preparar a oferta. Vocês deram porque quiseram e não porque foram obrigados. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, não por obrigação, pois Deus ama a quem dá e dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês sempre tenham tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazer a boa obra. Se a gente for olhar dentro do armário da nossa casa, não sobra nada. Não sobra nada que a gente possa dar. Sobra, sobra. Toda oferta que eu trago a Deus de coração, sem obrigação, aquilo que Deus falou no meu coração, aquilo que eu senti de trazer para Deus, e coloco na casa dele, no gasofilar, Senhorzinho. Nunca vai me faltar nada, não por troca, mas porque nós somos mais que um passarinho. Essa palavra do passarinho é uma coisa que eu tenho na minha mente guardada, irmãos. Porque quando eu olho um passarinho, eu sei que eu sou mais que um passarinho. Quando eu olho uma planta, eu sei que eu sou mais do que uma planta. E eu sei que eu não vou passar fome, irmãos. Eu não vou passar sede, eu não vou ficar sem um teto na minha cabeça. Porque eu sou mais do que um passarinho. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Eu quero ler algo aqui, irmãos. Já estou terminando. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina diferente e não concorda com a verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Tudo que a gente aprendeu até hoje, e nós estamos tentando passar aqui, eu não posso convencer ninguém. O pastor não pode convencer ninguém. Ninguém pode segurar ninguém. É só pelo Espírito Santo de Deus. Só que aqui ele está falando, ensina, recomenda. Se for o que Jesus está ensinando, ensina. Se não quiserem aceitar, se não quiserem compreender, se forem orgulhosas demais para compreender, é porque elas não sabem de nada. Como eu não sabia de nada, como o pastor não sabia de nada. Mas se eu tiver com meus ouvidos prontos para ouvir, com meu coração pronto para aceitar, é o Espírito Santo que vai me falar, irmãos. E Ele que vai falar contigo. Discutir, brigar a respeito dessas palavras é como uma doença nessas pessoas. Não é isso que a gente vai fazer.
discutir sobre isso, brigar sobre as coisas, não vale a pena. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Aqui Paulo fala que isso faz mal, a gente ficar brigando por causa das palavras. É como uma doença nas pessoas. Aí que vem as invejas, aí que vem as brigas, os insultos, as desconfianças maldosas. Discussões sem fim é como costumam fazer essas pessoas que já não têm mais a verdade. Essa gente que pensa que a religião é o modo de se enriquecer, é claro, o que foi que trouxemos para o mundo e não vamos levar nada do mundo. As pessoas que pensam que a religião é para enriquecer, porém, os que querem ficar ricos com a religião, caem em pecado ao serem tentados e ficam presos nas armadilhas de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Alguém conhece? Eu acho que não tem pessoas que se enriquecem com o Evangelho. Não existem pessoas que se enriquecem com a religião, porque aqui fala que não é para isso. E nós entendemos a palavra de Deus. Nós somos como Nicodemos, nós sabemos a lei toda, mas o que está escrito a gente não consegue ler isso. Aqui Paulo falando, não é para se enriquecer com a religião, com o Evangelho, porque basta você ter o que comer e o que vestir, já está bom demais. Agora vamos fazer uma reflexão. Se todos os milionários da fé vendessem e repartissem com todos os irmãos da fé, ficaríamos todos bem, todos iguais e seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto isso não for feito, o Evangelho de Cristo não está sendo seguido. Enquanto isso não for feito, o Evangelho de Cristo não está sendo feito, irmãos. Agora vamos começar por nós. Deixa os milionários na fé se entenderem com Cristo e vamos começar dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, junto com a nossa vizinhança. Em vez de placa, será que é possível isso? Eu não sei se é possível, mas se fosse possível saber que alguém lá na Assembleia está passando necessidade e poder ajudar, se for possível saber que alguém da Metodista, que alguém da Presbiteriana, da Batista está passando fome e eu ajudar, se for possível fazer isso, a minha oferta está sendo válida. 3 tipos de ofertas, irmãos: manter a obra de Cristo, manter o Evangelho sendo pregado, ajudar uns aos outros, o irmão que está passando fome. Era assim que eles faziam lá em Atos. As pessoas eram convertidas, só que não moravam lá em Jerusalém. Elas vinham de outros lugares, aceitavam a palavra e ficavam ali. Só que elas não tinham casa, não tinham emprego, não tinham nada. Aí eles depositavam aos pés dos discípulos, eles vendiam e davam àquela pessoa que chegou. E hoje, vamos tentar fazer isso com o mínimo que for, dentro da nossa congregação. Vamos começar dentro da nossa casa, depois dentro da nossa congregação, depois do nosso vizinho, depois do nosso vizinho na fé, a nossa placa vizinha, depois o bairro. Pô, seria bom se isso fosse verdade. Seria bom se isso acontecesse realmente, irmãos. Mas tem que começar por algum lugar. Assim, tinha que apagar tudo e começar tudo de novo. Seria bom se a gente entrasse num tubo desse, numa câmera que apagasse tudo que a gente aprendeu e a gente começasse a aprender tudo de novo. Isso seria bom. Seria bom, irmãos. E esse é o sentido de nascer de novo. Apaga tudo. Começa de novo, Jesus. No nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, Senhor. Que tudo, meu Pai amado, que nós formos fazer para Ti, Senhor,
seja realmente como uma oferta agradável a Ti, Deus. Que tudo, meu Pai amado, que nós formos trazer na Sua casa, Deus, neste local de oração, Pai, nessa casa de oração, Deus, seja aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, Deus. Seja, meu Pai amado, por amor à Sua obra, Deus. Seja por amor ao meu próximo, Pai. Oh, Deus, que eu traga aquilo, meu Pai, que possa sobrar, Deus. Que eu traga isso, meu Pai, aqui dentro, que não seja só para pagar o aluguel, Senhor. Que não seja só para pagar uma luz, Deus, mas seja realmente para ajudar um necessitado, Senhor. Que possamos tirar, meu Pai amado, das ofertas para ajudar uma viúva, Deus. Que possamos tirar da oferta para ajudar, meu Pai amado, um estrangeiro, Senhor. Que possamos tirar de dentro da oferta, Deus amado, para ajudar, meu Pai, os nossos irmãos na fé, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a realmente entender como é o Seu Evangelho, Deus. Derrama em nós, ó Deus, o Seu amor, Pai, para eu poder olhar para uma pessoa e saber que ela está passando uma necessidade, Deus. Derrama o Seu amor no nosso coração, ó Deus, para eu ter amor com o meu próximo, Senhor. Não deixa, meu Deus amado, a hipocrisia, meu Pai, reinar, meu Pai, na Tua casa, Senhor. Não deixa o erro persistir, Deus. Eu te agradeço tanto, Deus amado, por estes momentos, Deus. Eu te agradeço tanto, meu Pai amado, por estas palavras. Eu te agradeço tanto, Deus amado, porque, meu Deus, pode se extinguir, Deus amado, o quadrado. Pode se extinguir, Deus, o local de habitação do povo, mas a Tua igreja permanecerá de pé, Deus, porque nós somos a Tua igreja, Deus. E se a Tua igreja permanecer de pé, pedra sobre pedra pode cair, Deus. Se a Tua igreja permanecer fiel, Deus amado, tudo pode desmoronar, Senhor. Nos ajuda nessa empreitada, Espírito Santo de Deus. Pega na nossa mão, Jesus, nos gera de novo no Seu ventre, nos faz nascer de novo pelo Teu Espírito, Deus. E quando nós nascermos, Deus, Pai, nos ensina tudo de novo, Deus. Nos ensina, meu Pai, passo sobre passo, Deus. Nos ensina a falar com a Sua palavra, Deus. Nos ensina a ouvir, meu Pai amado, a Sua voz. Nos ensina a ver aquilo que Tu vê, Deus. Nos ensina, Jesus amado. Tudo aquilo que é velho, Deus, todo aquele odre velho, meu Pai, jogamos fora, Deus. E realmente nos dê odres novos, Deus. Para receber, meu Pai, tudo novo, aquilo que vem de Ti, Deus. E daqui 20 anos, Deus amado, possamos mostrar ao contrário, Deus, do que estão falando, Deus. Que daqui 20 anos, meu Pai amado, ainda possamos estar reunidos, Deus. Que daqui 20 anos ainda possamos estar pregando o Evangelho simples, Deus. Que daqui 20 anos possamos estar pregando aquilo, meu Pai amado, que realmente é, Pai. Tira toda a pretensão de se enriquecer com a Sua palavra. Tira toda a pretensão, meu Pai amado, de adquirir bens com a Sua palavra, de adquirir coisas com a Sua palavra, Deus. E possamos, meu Deus amado, ter no coração que aquilo que entra, Deus, é para os nossos irmãos, Pai. Para os nossos irmãos, Deus. Tira todo o orgulho do nosso coração, Pai. Tira toda a soberba, Deus amado, do nosso interior, da nossa mente, Deus. Tudo aquilo que abraçamos, Deus, e falamos que é nosso, Deus. Tudo aquilo que escondemos debaixo das nossas asas e fala ninguém pega, ninguém toca, Deus. Oh, Deus, que amor que é esse que o Senhor derramou naquele lugar, Deus. Que amor que é esse, Deus, que as pessoas não queriam saber, Deus, e davam, Deus, e davam. Que amor que é esse, Deus amado, de saber que lá no Rio Grande do Sul tem uma igrejinha passando fome, Deus. E eu vou recolher uma oferta e vou mandar, e eles vão falar que não precisa, mas a gente vai mandar essa oferta, Deus amado, porque são nossos irmãos, Deus. Ali, meu Deus amado, no bairro vizinho, aqui da casa do lado, Pai. Vamos começar a fazer isso, Jesus, e nos ajuda, por favor, Pai. É pra gente ficar alegre, irmãos. É pra gente ficar alegre. Muito alegre.
Porque Deus, Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou. É para a gente ficar muito alegre, irmão, muito feliz, porque Jesus Cristo não vai perder nenhum. É para a gente se regozijar em felicidade, não é para a gente ficar triste, irmãos. É para a gente se alegrar muito, irmãos. Porque a venda é tirada. Às vezes a gente fica triste, né? Aí se a gente bota a cabeça no travesseiro, daí a gente pensa assim, ó: o que eu preferiria? Continuar assim e ser feliz? Ou acabar com tudo, começar de novo e ser fiel? Fiel, irmãos. Melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou obedecer a Cristo. Os irmãos entenderam alguma coisa? Amém. É o que eu tinha para entregar, pastor. Palavra hoje. Se os irmãos depois quiserem tudo que eu li, todos os livros, todos os capítulos, eu tenho tudo anotado. E a mesma coisa que está escrito na minha Bíblia, está escrito na Bíblia de vocês. E eu só queria falar uma coisa, pessoal, a última, tá? Da questão do dízimo, irmãos. Se o dízimo tem tanto poder assim, o nome de Jesus não vale nada. Porque o dízimo, se ele tem poder para repreender um demônio, o que fica para o nome de Jesus, irmãos? Em meu nome expulsaram os demônios. Em meu nome expulsaram os demônios. Se o devorador for um demônio, em nome de Jesus, então expulsa ele da tua casa. Não com dízimo.